Graças e paz, amados. A Capelania do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. Gostaria de trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. E lembrar a todos que estamos orando nesse momento de pandemia, do coronavírus, e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Gostaríamos de fazer a leitura do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 19 ao 26, que diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias, ele foi um profeta que viveu momentos difíceis durante o seu ministério. Em 587 a.C., o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu, levou pessoas escravizadas. E Jeremias, ele foi testemunha de todos esses fatos. E o livro de Lamentações vai registrar exatamente algumas queixas de Jeremias sobre todo esse momento que ele viveu. É um livro que fala muito da humanidade. É um livro que mostra, né, o peso do sofrimento. Mas o interessante é que, apesar de toda essa tragédia vivida por Jeremias, para mim esse texto que nós lemos é o ponto alto do livro. Porque quando ele esquece as queixas, ele resolve trazer a memória. E ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Jeremias, ele mudou o foco da sua vida. A destruição estava ali, a situação difícil estava ali, as pessoas queridas de Jeremias foram escravizadas e foram levadas para a Babilônia. Mas ele tirou o olhar de toda essa tragédia e quis trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. E o interessante é que Jeremias, ele pontua exatamente essas questões que traziam esperança para ele. E eu quero compartilhar com você algumas dessas lições. A primeira coisa que Jeremias pontua aqui e que lhe trazia esperança é o caráter gracioso de Deus. Ele diz que as misericórdias do Senhor eram as causas das pessoas não terem sido consumidas. E o interessante é que misericórdia fala muito de graça, né? Misericórdia é deixarmos de receber um castigo que merecíamos. Então isso é um ato gracioso. E Jeremias faz lembrar isso, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que o nosso Deus é um Deus gracioso, que ele nos trata, não é, como diz a definição mais comum de graça, que é um favor imerecido. Ele nos trata fazendo favores imerecidos. Então, querido, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, não esqueça o caráter gracioso e misericordioso de Deus. E aí ele faz lembrar a segunda questão que trazia esperança para ele, que era o caráter imutável de Deus. Ele disse que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Ou seja, o tempo não muda Deus. O clima não muda Deus. Os acontecimentos não conseguem mudar a Deus. Então Deus, ele é sempre bom, sempre gracioso. E a graça do Senhor, ela é constante. Todos os dias ele está renovando os seus atos de graça para o homem. Então, novamente, eu trago, dentro desse contexto que estamos vivendo, essa questão, que não esqueçamos: Deus renova a sua graça constantemente. Então Deus cuida constantemente do homem. Ele é imutável, ele não muda. Ele é constante na perfeição do seu caráter.
A terceira coisa que Jeremias fala aí e que lhe dava esperança era o caráter provedor de Deus. Ele disse que a minha porção era o Senhor. Eu fico imaginando, queridos, quando Jeremias olhava o seu contexto. O comércio havia sido destruído, os meios de produção haviam sido dizimados, mas diante desse quadro caótico, ele lembra que Deus é o mesmo que derramava o maná no deserto para o povo de Israel. Que Deus era o mesmo que abriu o mar, que alimentou o povo de Israel em toda aquela trajetória. Então, irmãos, eu sei que vivemos momentos de muitas indefinições, mas lembre-se, a nossa porção, o nosso provedor é o Senhor. E por fim, ele traz à memória, como aquilo que lhe dava esperança, o caráter bondoso de Deus. Ele diz: bom é o Senhor. Mas bom para quem? Para aqueles que esperam nele. Então que possamos estar esperando no Senhor. Então, amados, concluímos dizendo que tenhamos o mesmo sentimento que Jeremias teve. Que possamos mudar o foco. Ele viveu momentos difíceis, contemplou com seus olhos a destruição, a perda, sentiu a angústia, mas ele simplesmente mudou o foco da sua visão, o foco do seu pensamento, e começou a trazer à memória, a lembrar aquilo que lhe dava esperança. E que nesses momentos em que estamos vivendo, onde há tanta dúvida em nosso país, tanta inquietação, tanto embate, possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, querida, é o caráter bondoso de Deus. É a provisão do Senhor. E sabermos que Ele cuida de cada um de nós. Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando da nossa família. Ele está cuidando do nosso seminário. Ele está cuidando do nosso ministério. Que possamos, assim como disse Jeremias, que é bom fazer, aguardar em silêncio a salvação do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.